Olá, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a equação do segundo grau e nós vamos começar a ver a resolução de uma equação do segundo grau. Hoje nós vamos falar sobre as equações incompletas, tá? Então pegue o livro de vocês na página 113 para acompanhar o primeiro caso. Nós vimos anteriormente que a equação do segundo grau ela é escrita sob a forma ax² mais bx mais c, que é igual a zero. Esse tipo de equação é uma equação do segundo grau completa, pois consta nela os coeficientes a, b e c. Neste primeiro caso, nós vamos falar sobre as equações escritas sob a forma ax² mais c, que é igual a zero. As equações em que o coeficiente b, que acompanha o x, não tem e que o b é igual a zero. Estas equações podem ser resolvidas isolando a incógnita x em um dos lados da igualdade. Vamos ver exemplos sobre a resolução desta equação. Neste primeiro exemplo, nós temos x² menos 9, que é igual a zero. Para resolver, nós temos que deixar o x isolado de um lado. Então, vai ficar x², que é igual a 9. O ao quadrado, quando nós levamos para o outro lado, ele vai como raiz. Então, vai ficar x, que é igual a mais ou menos, como é uma equação do segundo grau, então esse mais ou menos serve para mostrar que nós vamos ter dois resultados. Então, vai ficar x, que é igual a mais ou menos raiz de 9. A raiz de 9 é 3, então x vai ser igual a mais ou menos 3. Então, o conjunto de solução vai ser igual a mais 3 e menos 3. Esse é o resultado da equação. Neste segundo exemplo, nós temos 4x² menos 576, que é igual a zero. Para resolver, nós também vamos deixar o x isolado de um lado. Então, vai ficar 4x², que é igual a 576. Antes de resolver a raiz, nós temos que fazer a divisão. Então, vai ficar x², que é igual a 576 dividido por 4. Essa divisão vai dar 144. Então, vai ficar x², que é igual a 144. Então, resolvendo a raiz, vai ficar x, que é igual a mais ou menos raiz de 144. A raiz de 144 é 12. Então, x vai ser igual a mais ou menos 12, que é o resultado da equação. Então, o conjunto de solução vai ser igual a mais 12 menos 12. Neste terceiro exemplo, nós temos x menos 5 elevado ao quadrado, um produto notável, mais 10x menos 2, que é igual a zero. Resolvendo o produto notável, nós vamos ter x² menos 10x mais 25. Repetindo o resto, então, mais 10x menos 2, que é igual a zero. Se a gente reparar, nós temos menos 10x e mais 10x. Nós podemos cortar os dois. Então, nós teremos x² mais 25 menos 2. Mais 25 menos 2 vai dar 23. Então, o resultado vai ser x² mais 23, que é igual a zero. Resolvendo, nós temos que isolar o x². Então, vai ficar x², que é igual a menos 23. Esse ao quadrado passa para o outro lado como raiz, então vai ficar x, que é igual a mais ou menos raiz de menos 23. Como no conjunto dos números reais não existe raiz negativa, então esse conjunto de solução vai ser um conjunto vazio, pois não tem solução. Agora, vamos para a página 114 para acompanhar o segundo caso. Neste segundo caso, nós vamos falar sobre as equações que estão escritas sob a forma ax² mais bx, que é igual a zero. Aquelas em que não tem o termo independente, o c, em que o c é igual a zero. Este tipo de equação incompleta pode ser resolvido por meio da fatoração, ou seja, quando nós colocamos o x em evidência. Vamos ver exemplos. Vamos ver esse primeiro exemplo. x² menos 7x, que é igual a zero. Vamos colocar o termo em comum em evidência, que é o x. Então, colocando em evidência, vai ficar x, e dentro do parênteses, nós vamos colocar o que sobrar, x menos 7, que é igual a zero. Os dois termos, o x e o x menos 7, nós vamos igualar a zero. Então, o primeiro vai ficar x, que é igual a zero, e o segundo vai ficar x menos 7, que é igual a zero. Agora, nós vamos resolver separado cada uma delas. Então,
Então, x igual a zero. O x igual a zero já está te dando um valor de x, então já é a sua primeira resposta. Então, a primeira raiz dessa equação, nós já sabemos que vai ser zero. A segunda, nós vamos fazer a conta. X menos 7, que é igual a zero. Virou uma equação do primeiro grau, aquela que a gente resolve letra de um lado e número do outro. Então, x menos 7, que é igual a zero, o resultado vai ser x é igual a 7. Então, o conjunto de solução dessa equação vai ser 0 e 7. Neste segundo exemplo, nós temos 2x ao quadrado mais 6x, que é igual a zero. Vou colocar em evidência só o x. Então, nós vamos ficar x, dentro do parênteses vai ficar 2x mais 6, e isso tudo nós vamos igualar a zero. Vamos fazer como no primeiro exemplo. Vamos colocar x, que é igual a zero, e dentro do parênteses nós também vamos igualar a zero. Então, 2x mais 6, que é igual a zero. Vamos resolver separadamente cada um deles. Então, x igual a zero já está te dando a primeira raiz. Já sabemos que x é igual a zero. A segunda, 2x mais 6, que é igual a zero. Letra de um lado, número do outro, vai ficar 2x, que é igual a menos 6. Então, x vai ser igual a menos 6 dividido por 2, x vai ser igual a menos 3. Então, a segunda raiz é igual a menos 3. Então, o conjunto de solução dessa equação vai ser 0 e menos 3. Peguem os exercícios do livro e façam a página 114 e 115. Beijos, tchau!